15 de setembro de 2023, nesta sexta-feira, a igreja celebra a memória de Nossa Senhora das Dores. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, vos acolho com a paz de Jesus. Sejam todos bem-vindos nesta manhã dessa sexta-feira. Sextou. Louvado seja Deus. Que alegria. E hoje a igreja celebra a memória de Nossa Senhora das Dores, também que recebe outros títulos ao longo de todo o mundo. Nossa Senhora da Piedade, Nossa Senhora do Silêncio, Nossa Senhora Dolorosa, em tantos outros títulos que se remetem à Virgem Maria, que também nos é corredentora, aquela que também sofreu por amor. De fato, meus queridos, essa realidade perpassa a vida humana. Quem ama efetivamente já passou pela experiência do amor. Nós sabemos que nós somos amados por alguém quando de fato esse alguém já sofreu por nós. O amor, ele é provado pelo sofrimento. Ora, se Maria é a Senhora do amor perfeito, é aquela que mais amou a Jesus Cristo, seu Filho, ora, então o seu amor também deveria ser provado. Não existe amor sem prova. Não existe. Sempre que a igreja celebra, no dia 14 de setembro, a exaltação do mistério da cruz, no dia seguinte, no caso hoje, dia 15, a igreja celebra a exaltação da dor, ou melhor, do amor daquela que também sofreu. Sempre o mistério de Jesus Cristo está grudadinho com o mistério da Virgem Santíssima, sua mãe. É só nós olharmos também lá em relação à ressurreição. Sempre quando a igreja celebra a Assunção da Virgem Maria, né? Tempos depois de celebrar a ressurreição de Jesus, a igreja celebra a Assunção da Virgem Maria. E depois da Assunção, a igreja celebra Nossa Senhora Rainha. Então, sempre as memórias da Virgem Maria estão sempre grudadinhas ao mistério da vida de Cristo, porque o centro da vida cristã é Cristo, que é nosso Senhor e Salvador. A Virgem Maria é a imagem da igreja. Quando hoje nós celebramos a Virgem das Dores, a Virgem Dolorosa, nós celebramos o mistério do nosso sofrimento. Não engrandecemos a dor, não engrandecemos o pesar, o lamento, a lágrima, mas engrandecemos o amor que por detrás está de toda situação de cruz. É bem diferente. Ontem o padre explicava isso, né? Meus queridos, nós vamos refletir um pouquinho o evangelho que hoje a igreja nos propõe. Hoje a igreja nos propõe duas opções do evangelho. A igreja nos propõe duas opções e nós vamos refletir hoje a versão de Lucas. Lucas capítulo 2, versículos do 33 ao 35. Vamos acompanhar. Antes disso, coloquemos a mão no nosso coração. Coloque a mão no seu coração e peçamos a Deus, nosso Senhor, que nos dê força diante do mistério das nossas cruzes. Hoje celebramos o mistério da dor da Virgem Santa. Que ela também reze por nós diante dos mistérios das nossas dores. Acompanhemos o texto de hoje. É o Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos do 33 ao 35. Naquele tempo, o pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou
e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda quanto de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, esse texto é um texto lá no comecinho do Evangelho de Lucas, quando da infância primeira de Jesus, quando a Virgem Maria vai no templo, lembra? Apresentar Jesus no templo, e lá a Maria e José, né? Eles encontram Simeão e a profetisa Ana, e aí solta essa frase, que é os versículos que foram lidos hoje. Simeão abençoou Maria, a mãe de Jesus, abençoou José, abençoou Jesus pequeno, recém-nascido, e ele disse para sua mãe, vamos refletir um pouquinho sobre esse pequenino evangelho, esses pequenos versículos. Este menino vai ser causa tanto de queda quanto de reerguimento para muitos em Israel. O que quer dizer? Ora, mas Jesus não veio para ser causa de reerguimento para todos? É a primeira pergunta que nós podemos nos fazer. Com toda certeza. Meus queridos, Jesus Cristo, o Filho de Deus eterno que se fez homem, veio para a humanidade para ser instrumento de reerguimento, de salvação de todos. Isso é definitivo, isso é certeiro. Acontece que o problema não está em Jesus Cristo, não está em Deus. O problema está no ser humano. Como nós acompanhamos no prólogo do Evangelho de João, ele veio para os seus, mas os seus que estavam no mundo não os acolheram. Não o acolheram. Então, Jesus, que veio para ser reerguimento para muitos, ele há de se tornar, e isso diz o profeta Simeão, né? O velho Simeão, o sábio, ele vai ser queda de reerguimento para muitos, mas também de queda, porque muitos não o acolherão. Portanto, meus queridos, hoje nós percebemos que Deus ele está à disposição de todos. Agora, buscá-lo ou não é uma escolha humana. É só olhar também a nossa vida, nossa história. Por quantos momentos nós também nos tornamos distantes de Deus? Por quantos momentos nos afastamos de Deus nas preocupações da nossa vida, da nossa história, nos barulhos do mundo, nas provocações do mundo e tantas outras experiências que nós vivemos que nos afastam de Deus. E quando isso acontece, nós sofremos quebra. O problema não está em Deus, o problema está em nós. Jesus anunciou a verdade para todos, o mesmo evangelho que ele anunciou para os seus apóstolos, que depois, no fim da vida deles, se tornaram mártires e entraram gloriosamente nos céus. O mesmo evangelho que ele anunciou para os apóstolos foi o mesmo evangelho que ele anunciou para os fariseus, para os sumos sacerdotes, para aqueles que também não o aceitaram. Consegue perceber que a palavra é a mesma. O problema é o solo do coração. O problema é o solo do coração. E facilmente, meus queridos, facilmente nós escorregamos. Nós decaímos, sofremos queda, porque não abraçamos a Jesus, ao mistério do Jesus doloroso. Aqueles que não acolhem o mistério do doloroso, do crucificado.
é instrumento de queda. Ora, é só nós pensarmos, uma questão histórica. Por que os judeus se afastaram de Jesus? Porque o Messias que eles esperavam era o Messias próspero, da prosperidade, da cura, da bênção, da libertação do Império Romano. Era alguém que ia, causar naquela época. E veio o Messias de que jeito? Assim, o servo sofredor. Por isso que eles não aceitaram. Hoje nós celebramos a Virgem das Dores. Aliás, desde ontem estamos contemplando a vitória sobre o sofrimento. Mas para haver vitória tem que ter enfrentamento. Jesus foi sinal de contradição. Contradição por quê? Porque aqueles que não aceitaram o sofrimento, não aceitaram a Jesus. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Muita gente que busca a Deus por conveniência meramente. Nós podemos ver, né? Tem muita gente que vai na igreja. Aconteceu tal coisa na minha vida, aconteceu tal situação, eu estou numa situação difícil, eu vim rezar, por isso que eu estou aqui, preciso fazer uma prece, não sei o quê. No fundo está buscando a Deus por interesse, não porque ama. Ora, a coisa é séria, minha gente. Por isso que Jesus é causa de contradição. Pelo próprio testemunho da gente, nós de fato já dizemos se nós fazemos ou não adesão ao mistério da paixão e da Páscoa de Jesus. E uma frase importante para a nossa reflexão de hoje, talvez a mais importante de hoje, que o padre deixou por último, né? O que Simeão disse para a Virgem Maria. Olha o que Simeão disse para a Virgem Maria. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Meus queridos, José e Maria e Jesus estavam no templo. José e Maria foram apresentar Jesus. Imagine você na fase de ter um recém-nascido, de ter nascido seu bebê. É um momento de alegria, é um momento de grande júbilo. Com toda certeza José e Maria estavam repletos de alegria no seu coração. Eles foram ao templo apresentar Jesus, agradecer a Deus por aquilo. E Simeão dá essa notícia para eles: uma espada, Virgem Santa, te transpassará a alma. Porque nós temos de saber, nós temos de ser conscientes que se estamos em momentos bons da vida, precisamos estar preparados para os momentos que virão, que podem não ser tão bons. A gente precisa se preparar para isso, para que quando bater na nossa porta, nós abracemos e enfrentemos as cruzes da nossa vida. Maria e José estavam num momento super de felicidade, de alegria, de conquistas. Filho recém-nascido. E Simeão já fala assim: cuidado, porque uma espada vai transpassar a alma no mistério da sua vida. É a vida humana. Às vezes nas minhas pregações eu falo: quem está passando por cruzes, fica firme. Quem está passando por momentos bons, de alegrias, de realizações pessoais, profissionais, intelectuais, ou enfim, quem está no momento bom da vida, se prepare, porque a cruz vem. Tem gente que fala: ai, padre, credo. Pois é, minha gente, a gente precisa estar pronto para enfrentar a vida. O que precisa enfrentar, precisa enfrentar. É isso. É isso. Uma espada te transpassará a alma. O que quer dizer isso? A Virgem Maria vai ser também sacrificada. Vai ser também colocada como vítima. Nós a chamamos de corredentora. Isso não se tornou, infelizmente, um dogma. Mas o que quer dizer? Quer dizer que quando Cristo cabeça, ele passa pelo Calvário, o seu corpo, os seus membros, que é a igreja, que somos nós, também passamos. Por isso que não tem sentido celebrar a cruz de Cristo sem celebrar a dor de Maria. Não é que a igreja
enaltece Maria além do que deve. A Maria é o retrato, é a imagem da igreja. Maria é a imagem, é a foto da igreja. Tudo que falamos dela, nós estamos falando de nós mesmos. A dor de Jesus é a nossa dor, portanto é a dor da Virgem. A glória de Jesus ressuscitado é a glória da Virgem, da igreja. Olha que bonito o mistério da Virgem Maria na igreja. Uma espada lhe transpassará a alma, o sofrimento que nos corta. Meus queridos, a Virgem Maria de fato viveu muitos momentos de alegrias, como neste momento o nascimento de seu filho que foi crescendo, que foi se tornando um bom profissional, que foi estudando, com toda certeza um ser humano eximiamente inteligente, né? Tantas alegrias, tantas conquistas, mas também tantas dores que acompanhou a vida dessa mulher. A perda de seu esposo José, que nós não sabemos quando se deu. Depois ela acompanhou todos os passos do apostolado de seu filho Jesus Cristo. Alguns momentos em que ela se sentia só, a solidão, mas ela estava lá no seguimento. E quando de maneira muito infortuna aconteceu a condenação de seu filho, ela esteve em todos os passos, desde a entrada gloriosa de Jesus, lá naquele domingo de Ramos, até a consumação da vida do sacrifício de Cristo, naquela sexta-feira derradeira, aquela sexta-feira santa. Maria estava lá, ela não parou, ela não voltou um passo, ela não arredou o pé, ela estava sendo punhalada junto com seu filho. Cada chicote em Jesus Cristo, cada chicotada em Jesus Cristo, cada pancada em Jesus Cristo era como se fosse nela. Ela estava lá vendo, ela estava sofrendo de maneira incruenta o que seu filho estava sofrendo cruentamente. É a vida humana. Às vezes na nossa carne nós sofremos. Às vezes nós sofremos contemplando o sofrimento da carne de outro. Mas uma coisa é certa, a gente precisa enfrentar até o fim. Se cansou, ou melhor, se cansar, descanse, levante e continue. Descanse, levante e continue. Descanse, levante e continue. Porque ao terceiro dia vai passar. Ao terceiro dia vai passar. Mas permaneça, não desista. Siga a crucifixão do Deus Altíssimo. Permaneça, não desista. Vá adiante, continue. Persevere em frente. Vai chegar o terceiro dia. Maria não tinha dúvida disso. Meus queridos, é só nós pensarmos bem. É só nós pensarmos. Imagine você no lugar da Virgem Maria. Seu filho sofreu. Você viu todo aquele sofrimento, todos os passos. E depois seu filho é sepultado. Você volta para casa. Agora você passa a morar com João Evangelista, começa a cuidar de você. E depois, ao terceiro dia, vem notícia de que seu filho não está no sepulcro. Ou roubaram o corpo, uns dizem que ele ressuscitou. Qual que é a sua postura? Você iria correndo até o túmulo para ver o que aconteceu. E Maria não tem nenhum relato textual que diz que Maria correu ao túmulo. A mãe seria a primeirona a estar lá. Não Maria Madalena, nem as mulheres, e muito menos Pedro, João e os apóstolos. Ela seria a primeirona, mas ela não foi. Por quê? Porque ela já cria que aquele sepulcro era simplesmente uma fase. Eu não sei o que você está vivendo na sua vida pessoal, familiar, no seu casamento, na sua vida profissional. Pode ser que tenha muitas espadas transpassando a sua existência, a sua carne. Pode ser que sua carne esteja ferida com as suas preocupações. Eu não sei o que você tem vivido. Pode ser que o que você está enfrentando já esteja
no ápice, você não esteja aguentando mais o seu cansaço, as forças foram embora. Mas uma coisa hoje a liturgia nos fala: independente de qual espada esteja na sua carne, faça como a Virgem Maria, creia que o terceiro dia vai chegar. Se teve alguém que creu no terceiro dia, esse foi a Virgem Maria. Acho que só ela, somente ela creu, porque ela não foi no túmulo. Todos os outros que foram no túmulo foram porque não criam, não creram que ele ressuscitaria. Ele falou várias vezes: eu vou morrer, vou sofrer, mas eu vou ressuscitar. Os apóstolos e os demais discípulos, as mulheres, não creram, porque tiveram que ir lá ver. Maria não teve que ver, ela simplesmente esperou. Meus queridos, esperemos em Deus, né? Você certamente está trazendo propósitos para essa quaresma que a gente está rezando. Há 28 dias estamos nessa caminhada, nesse itinerário espiritual, e você trouxe tantos propósitos. Creia, espere no poder de Deus. Tudo vai se cumprir num tempo devido, não o nosso tempo, mas o tempo devido, que é o tempo de Deus. Uma coisa é certa: continuemos a enfrentar as batalhas da vida até que se cumpra aquilo que nós tanto sonhamos. E se for de fato a vontade de Deus para nós, nós não sabemos o propósito da vontade de Deus, os desígnios do Senhor. Não deixe que as espadas que transpassam a nossa existência, os nossos sofrimentos, os nossos medos, não deixemos que essas coisas nos tirem de Deus e nos faça parar. Uma coisa é necessária: continuar a caminhar, continuar a caminhar, continuar a caminhar, continuar. Maria ouviu isso de Simeão e depois certamente voltou para sua casa com seu esposo, seu filho, continuou vivendo. O texto que é seguinte a esse vai dizer que ela guardava todas as coisas no seu coração e meditava. Ela não esqueceu, tem plena certeza que durante todos esses anos, olha os 30 anos de vida oculta de Jesus, que Jesus pequeno foi crescendo, depois começou a trabalhar, começou a estudar. Eu tenho certeza que nesses 30 anos ela guardou essa frase do velho Simeão: uma espada que transpassará a alma. Ela guardou essa frase e ela se preparou para aquilo, mesmo não compreendendo como que isso ia se dar. Como é que a Virgem Maria se tornou forte? É uma pergunta para nós fazermos hoje para nós mesmos. Como é que a Virgem Maria se tornou forte no momento do Calvário? Porque 30 anos atrás ela tinha ouvido de Simeão que isso aconteceria. Ela só não sabia como se daria, porque ela é uma criatura como nós, não é Deus que conhece todas as coisas. Ela não sabia como se daria. Mas 30 anos atrás ela tinha ouvido. E quando aquilo aconteceu, quando aconteceu isso daqui, ela já estava preparada. Às vezes, minha gente, a gente tem que se preparar para enfrentar as coisas. Vou falar uma coisa que pode ser que torne impacto para muitos. Preste bem atenção. Uma coisa sempre vai nos preparar para outra. O que você está vivendo hoje? O que você está vivendo hoje, já se prepare para o que pode vir no amanhã. Tem gente que está passando certas situações que estão mostrando alguma coisa, mas não aceita, não acolhe, não abraça, não enfrenta, já consciente do que pode vir amanhã. Isso vale para os sofrimentos, isso vale em relação à morte, isso vale em relação às nossas perdas, a tantas situações. Você está vendo o seu hoje, está vendo o que está acontecendo, está vendo o que está te acometendo, já se prepare para o que aquilo supõe. Uma coisa supõe outra, se uma coisa supõe outra, enfrente aquilo, já se preparando. Pode ser que de fato Deus, o destino te surpreenda, louvado seja Deus, mas se não se surpreender, você está já preparado. Outro dia eu disse na missa, na minha paróquia, acabou escandalizando algumas pessoas, acho. Se você contrai uma doença grave, os médicos já dizem que não tem mais muito o que fazer. Enquanto a medicina diz que tem o que fazer,
A gente tem que parar de querer ser Deus. Vai lá e faça o que tem que fazer, não tem que ficar falando de morte, falando de sei o quê. Mas a medicina diz, não, agora não tem mais o que fazer. O que a pessoa tem que fazer e seus familiares? Se preparar para a perda. Ai, padre, mas a gente crê que Deus pode fazer. A gente crê, claro. Mas a gente tem que estar preparado para uma coisa e também para outra. Ai, padre, mas não é fácil. Não é. Mas não é melhor já se preparar para você ser forte no momento? Um outro exemplo que não tem nada a ver com saúde, com morte. Por exemplo, vou dar um exemplo. No seu trabalho, você está vendo que as coisas estão difíceis, a empresa está mandando embora um monte de gente, e você está lá, você está observando, não sei o quê. Um exemplo que eu inventei agora. Já vai se preparando para o desemprego, já vai se preparando, já vai fazendo currículo, já vai rezando, Senhor, consagra minha vida profissional. Tem gente que fica no lamento e fica nas lágrimas, fica na tristeza. É se preparar para o que vem depois e acabou. A vida nos traz sinais. A gente não pode se precipitar com os sinais. Porque às vezes acontece uma coisa, a gente já fica premeditando uma coisa que não... Calma, que você tem que enfrentar isso. Será que de fato vai acontecer aquilo? Então, no fundo, é ter discernimento. É ter o dom do discernimento. Ter o dom do discernimento. Não é isso que a gente faz em relação ao clima? O tempo fechou, ficou cinzento. Você vai sair de casa, o que você tem que fazer? Levar guarda-chuva. Ai, mas não está chovendo ainda. Tá bom. Mas você enxergou os sinais. Isso vale para toda situação da vida. Maria, no momento da cruz, ela estava ali em pé. Em pé. O Evangelho de João, que é a outra opção a ser lida de hoje, o Evangelho de João, capítulo 19, versículo 25, vai dizer que Maria estava ao lado do teu filho de pé. Por que ela teve aquela força de estar ali? Porque ela já tinha sido preparada, como o padre já falou. 30 anos antes, Simeão já disse, já vai se preparando para aquilo. Já vai se preparando para aquilo. Mas a gente tem que ter discernimento. Eu tenho que me preparar para quê? Para tudo. Para tudo. Para tudo. Quando você vai fazer um grande investimento na sua vida, você tem que se preparar. Você vai ter condições de honrar com aquele investimento? Você vai ter condições de começar e terminar aquilo que você se propôs? Ai, talvez não. Então, melhor se preparar antes. Espere mais um pouquinho, se prepare. É um grande exemplo da Virgem das Dores. Grande exemplo para nós. Um grande exemplo. Eu sempre digo, né? Tem pessoas, por exemplo, vai fazer uma cirurgia que é uma cirurgia que não é tão simples, uma cirurgia um pouco mais sofisticada, que traz certos riscos. Busca o sacramento da unção dos enfermos. Eu disse isso para minha vizinha esses dias, ela deve estar acompanhando aí. Ia fazer cirurgia e o padre que pegou ela na porta da igreja para falar assim, não vai receber unção? Devia ser a partir da pessoa. Ah, mas é simples a cirurgia, não sei o quê. Mas a partir do que você vai tomar uma anestesia geral, já tem riscos. Você pode não voltar àquela mesa. Nós temos que nos preparar para as coisas da vida, minha gente. Vai promover um grande evento espiritual, um grande momento da sua vida, se prepare antes. Uma espada te transpassará no futuro. Se prepare. Que a liturgia de hoje nos ajude em que seja instrumento de força para nós. Vivamos intensamente cada momento e contemos com a proteção, a oração da Virgem Santíssima, a Senhora das Dores. Que Deus os abençoe, meus queridos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amanhã nos encontraremos novamente para a nossa reflexão diária. Desejo uma sexta-feira abençoada, cheia da proteção, da bênção que vem de Deus e da intercessão da Virgem Santíssima, Senhora das Dores, a Senhora da Piedade. Um grande beijo, um grande abraço, força e coragem
e lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo. Até amanhã, minha gente. Deus abençoe a todos. Força e coragem.